Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de junho de 2025. Os Estados Unidos da América transferiram 20 mil mísseis planejados para a Ucrânia para o Oriente Médio. A Ucrânia nega presença de tropas russas em Dnipropetrovsk. E também quero falar sobre uma atualização do teatro de operações na data de ontem. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Inscrevam-se porque aqui você vai ver a verdade. Muito obrigado. O presidente Zelensky falou ontem que os Estados Unidos da América transferiram 20 mil mísseis planejados para a Ucrânia, mudaram de direção e mandaram para as tropas deles no Oriente Médio. Isso tinha sido planejado ainda no governo anterior, e com o presidente americano e também com o chefe do Pentágono, e os americanos, o atual presidente e o atual chefe do Pentágono, que é o secretário da Defesa, mandaram para o Oriente Médio esses 20 mil mísseis. Eles seriam usados na Ucrânia, são mísseis mais baratos, mas é para combater os Shahed iranianos, os drones Shahed iranianos. E acredito que isso vai fazer falta na Ucrânia. Mas o aliado, em primeira hora, de Vladimir Putin, o Best Friend Forever, resolveu não mandar para a Ucrânia para não abater os coitadinhos dos mísseis iranianos que estão a serviço do ditador da Rússia e dos seus projetos criminosos na Ucrânia. Zelensky falou isso em uma entrevista à ABC News, e ele foi divulgado pelo serviço de imprensa também na Ucrânia, do próprio presidente Zelensky. Aí disse ele que temos grandes problemas com o Shahed, estamos lutando contra ele e, claro, encontraremos ferramentas para destruí-lo, porque a maior parte dos drones ainda são os iranianos. Os russos ficaram um pouco sem drones e eles têm dificuldades para remontar a sua indústria de drones, embora que eles estão correndo atrás, eles estão produzindo mais Shaheds do que qualquer coisa. Mais iranianos, através de uma licença que o Irã deu para eles. Então, eles estão produzindo, mas os mais sofisticados eles estão fazendo em uma quantidade bem menor. Acho que eles vão encontrar maneiras de resolver essa questão, a Ucrânia, e uma coisa que eles tinham combinado com o secretário da Defesa anterior, Austin, um general, Lloyd Austin, e aí eles tinham decidido, fizeram um projeto e estavam contando com esse projeto. Era barato, mas desde que acabou o que foi formalmente aprovado naquele valor, o Trump não mandou mais nada. E não pretende mandar isso que falta mandar. Não pretende, tanto que já mandou os 20 mil mísseis lá para o Oriente Médio, para as tropas e porta-aviões e navios americanos que estão lá. Então, o próprio Wall Street Journal informou que o governo do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, decidiu redirecionar para as forças americanas esses mísseis, para abater drones russos. Na verdade, são foguetes, não são mísseis, mas são foguetes, são muito úteis, chamam como mísseis, que eles são uma tecnologia essencial para combater drones inimigos, porque os Houthis, e de uma maneira geral, e os outros grupos terroristas que estão lá usam muitos drones contra as tropas ucranianas, contra as tropas americanas, navios americanos que estão lá, e também não só contra o exército de Israel. E essa publicação informou que privadamente ao Congresso, que esses bombardeiros estavam sendo transferidos para as unidades da Força Aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ele informou ao Congresso. Tinha que informar porque estava naquele pacote aprovado pelo Congresso. E o Congresso, até onde eu sei, não se manifestou. Ontem apareceu uma desinformação muito importante para a Rússia e que até deixou preocupação, e vi alguns canais internacionais de televisão, canais a cabo, que disseram que a Rússia já luta dentro de Dnipropetrovsk e está avançando, ou seja, passou de Donetsk ali, passou pelo lado de Pokrovsk. Pokrovsk continua com os ucranianos, mas eles já estavam em Dnipropetrovsk. Isso é uma fake news, é uma desinformação da Rússia, mais uma delas, para
fazer confusão na cabeça das pessoas e deixá-las preocupadas. E a situação, de fato, como em todo o teatro de operações, nesses 3 anos e mais um pouco de guerra, ela é tensa. E tem sempre muita mentira espalhada pelas forças russas. Elas estão tentando chegar lá, né? A região de Dnipropetrovsk. Mas eles disseram que a situação em torno das posições que a brigada ucraniana, que está lá de 31, a 31ª Brigada, ela é uma situação tensa, mas os russos ainda estão lutando, estão sendo repelidos, como em outras regiões. Eles vêm, avançam e acabam voltando. Os russos não abandonaram os propósitos dele, sem dúvida, de conquistar a região de Dnipropetrovsk, mas não tiveram sucesso. E acho que não vão ter, né? Por que eles querem entrar em Dnipropetrovsk? Para eles terem uma região só? Mas não é isso. E a prioridade deles sempre foi pegar primeiro Donetsk. É que Dnipropetrovsk também é uma região de muita riqueza mineral. É uma região de terras raras, tal como Donetsk, por exemplo, né? Tal como Luhansk, por exemplo. Então, essa é a questão. A Donetsk é a região onde tem mais terras raras. E daí, talvez, Dnipropetrovsk seja a segunda região com mais terras raras. Então, eles querem ver se pegam mais um pouquinho, roubam, né? Roubam os terroristas russos da riqueza ucraniana. Os soldados ucranianos estão mantendo com bravura, profissionalismo, as suas posições e tem frustrado os planos dos russos criminosos, né? E essa é a situação. Então, as tropas russas não estão em território, não ultrapassaram a fronteira administrativa entre Donetsk e Dnipropetrovsk. As Forças Armadas da Ucrânia, na data de ontem, desde o início da madrugada, depois da meia-noite, elas repeliram 41 ataques na região de Pokrovsk, contra a linha de defesa de Pokrovsk, e neutralizaram, no total, todos os ataques da Rússia contra as posições ucranianas, que foram em número de 157 ataques. Ou seja, então esses confrontos ocorreram ontem, né? Os russos também fizeram ataques contra Pokrovsk, contra Kursk, né? Mas todos eles foram repelidos, né? O maior, como sempre, esses 41 ataques, foi na região de Pokrovsk. Mas em Pokrovsk, especificamente, eles atacaram 41 vezes e se deram muito mal, como sempre. As forças armadas ucranianas, elas repeliram 38 ataques dos russos e mais 3 confrontos, e depois repeliram em outras regiões na região. Elas repeliram em Mirne, Mykolaiivka, Novosergivka e Oleksiivka, 38 ataques nessa região. E os outros ataques ela repeliu em Miroliubivka, Malinivka, Elizabetivka e Lizvivka e Zirovo. Então, em todos eles, totalizando os 41 ataques, e eles, de fato, aumentaram com isso o número de baixas, que acredito daqui a 4, 5 dias já vamos ter 1 milhão de baixas dos russos, comunicando para vocês. Então, não se deram bem e não estão se dando bem, né? Eles também perderam 9 carros civis, não tinha nenhum tanque naquela região, nenhum blindado, atacaram a pé com carros e com motocicletas, 6 motocicletas, e eles perderam essas 6 motocicletas também, 4 antenas de comunicação, e todos os ocupantes das motocicletas e dos carros civis que vinham cheios de soldados russos foram destruídos também, ou seja, não sobrou nada para eles levarem para casa de volta. Os que conseguiram fugir, não foram feridos e nem mortos, tiveram que evadir-se a pé do local. Na região de Kursk, os ucranianos repeliram 27 ataques e, na realidade, os russos lá estão cercados e estão procurando, naquela região onde estão cercados, estão com problema e não conseguem retirar suas tropas de lá, como nós vimos no vídeo anterior. Em outras situações, em outras áreas, a situação não mudou, continua estável em toda a Ucrânia.
Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. O que você acabou de ver aqui é a verdade. Eu conto com você para inscrever-se no canal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.